como é difícil falar de Deus e de Jesus, sem que as pessoas não pensem que eu estou falando de religião. Eu sou Daniel, o semeador da paz. Veja esta pregação que vai fazer você ficar meditando. Pois Deus e Jesus não é religião. Porque Deus é um rei que tem poder sobre todo o universo. Aqui eu vou mostrar o amor de Deus por nós. Mas eu também mostro a reação de Deus quando ele não está gostando do comportamento de maldade dos homens. Veja isto. Deus criou o sol com as estrelas, e as montanhas, e o mar, com todos os peixes para nos alimentar, criou também as selvas com seus animais. E manda as chuvas na hora certa para que não falte nada de alimento para todos nós, mas nos últimos tempos, as pessoas resolveram abandonar os ensinamentos de Deus, e seguir o seu próprio caminho. É por isto que Deus está se manifestando. Para destruir as montanhas, fazer as águas do mar invadir a terra, deixando um rastro de destruição, e fazer a terra tremer, que em poucos segundos destrói o que o homem pode levar até um século para construir. E criar doenças destruidoras de vida, como as epidemias, que pode até destruir um terço da população mundial. Mas Deus também tem misericórdia com quem tem misericórdia com o seu próximo, e sofre com as injustiças praticadas por quem tem poder e dinheiro, e acha que os seus desejos carnais e de maldade estão acima da vida dos quem não tem nada. E mesmo assim Deus dá tudo o que nós precisamos tanto para os bons como para os ruins. Foi por este motivo que Deus mandou o seu Filho Jesus, o seu único Filho, onde reina toda sabedoria, bondade e misericórdia com que não conhece o caminho do Pai. Este foi o motivo que levaram as autoridades do templo de Deus a crucificar Jesus, por causa do medo de perderem o cargo e o respeito do povo de Deus. Mesmo eles sendo guardião do templo de Deus, e sabendo das profecias que falavam da chegada do Messias. E mesmo eles vendo as provas que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E com isto ficaram com medo de perder o poder e o prestígio do povo, logo inventaram mentiras contra Jesus, e por isto Jesus passou por todo tipo de humilhação, e foi crucificado. Mesmo assim, Jesus, já pregado na cruz, disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Mas parece que os sofrimentos de Jesus foi inútil, porque ao longo do tempo, foram poucos os que entenderam a mensagem que Jesus deixou. Por isto João teve a visão do fim dos tempos. Se o povo do mundo estivesse praticando o que Jesus ensinou, com certeza não aconteceria o Apocalipse. Pois Deus não é injusto para mandar todo tipo de flagelo para um povo justo. Mas o povo não está vendo a devassidão e a maldade. Assim como aconteceu no tempo de Noé, onde todo o povo exaltava um rei que se dizia Deus, que era de carne e osso, que era arrogante, e que praticava todos os tipos de maldade. Mesmo assim o povo fez deste pecador um Deus dos deuses. O mesmo aconteceu com Sodoma e Gomorra, que só tinha a família de Ló como inocente, e Deus mandou que Ló saísse com sua família, e Deus destruiu tudo. E nos dias de hoje, está acontecendo o mesmo como no tempo de Noé, e em Sodoma e Gomorra. Nunca se falou tanto de Deus e Jesus como nos últimos tempos, mas também Deus e Jesus nunca foram tão desprezados. Isto se torna pior do que no tempo de Noé, e Sodoma e Gomorra. Porque naquele tempo não havia evangelista e nem profeta que falasse de Deus,
e nem de Jesus. Mas nos últimos tempos se encontra a igreja quase em toda a esquina, mas não é ensinado o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 48. Pois se estivesse ensinando não havia tanta violência. Mas isto só está assim porque alguns charlatões se introduziram em algumas religiões, para atrairão os seguidores, e transformarão em fanatismo, e idolatra. Veja o que Jesus diz. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. João capítulo 10, versículo de 11 a 13. Se isto já acontecia quando Jesus e os apóstolos estavam aqui no mundo, imagine nos dias de hoje. Todos estão cegos e não vê a verdade de Deus, que é a sua misericórdia, tanto para os bons, como para os pecadores. Só os justos não mudam de comportamento, porque Jesus corrige espiritualmente o seu servo. Pois a igreja de Deus é sagrado. Mas pode ser administrado por pessoa que não tem o dom de Deus. Como eu já falei antes. Pois eles foram escolhidos pelos humanos. Veja o que está escrito. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus capítulo 21 versículo 12 e 13. Isto mostra que ainda hoje este costume continua. O que significa que a Igreja de Deus se transformou-se em ruínas. Isto só está acontecendo porque os evangelistas estão fazendo as pregações de um Jesus morto, que ficou na história. Mas eu digo com toda certeza, que Jesus ressuscitou, e subiu ao céu. Com o corpo e espírito. E continua se manifestando em espírito, aqui no mundo e conhece os mensageiros, e manda o seu espírito sobre estas pessoas. Isso mostra como é escolhido o homem de Deus. E daí em diante já não é a pessoa que faz as pregações do Evangelho, mas é o Espírito da verdade. Para mostrar que isto é verdade. Eu mesmo, Daniel o semeador da paz, estou escrevendo estas mensagens sem ter a mínima ideia do que eu ia escrever, mas Deus me mostra o que eu devo dizer. Senhor não manda o seu mensageiro falar para agradar ninguém. Mas é para mostrar o caminho para quem quer ser salvo pelo Senhor Jesus. E este é o motivo porque os verdadeiros mensageiros é considerado louco e rejeitado. Isto foi o que aconteceu com os apóstolos, pois todos receberam o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, como está escrito. Como você vê, as palavras santas vêm de Deus, e não do homem. Paulo também recebeu o Espírito Santo, quando ele viu uma luz, e com isto caiu do cavalo, e ficou cego, e reconheceu o erro que estava cometendo. E deste dia em diante ele continuou pregando o Evangelho para os pagãos. Mesmo não conhecendo nada dos ensinamentos de Jesus. Paulo não usava a Bíblia, porque ainda não existia o Novo Testamento, para que Paulo falasse do que estava escrito na Bíblia, mas as suas palavras de sabedoria que Jesus lhe inspirava.
se transformava nas escrituras que vemos. O mesmo aconteceu com os 4 evangelhos, que está escrito na Bíblia, e os livros do Velho Testamento. Mas nos últimos tempos, os ensinamentos de Jesus não é levado a sério, e transformaram o que é sagrado, em simples tradições modernas, conforme os desejos carnais. Veja o que Jeremias profetizou sobre a vinda de Jesus, e do sacerdote do templo. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Jeremias, capítulo 2, versículo 8. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Alguém se considera religioso, mas não se refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago capítulo 1, versículo 26.